Boa noite, meus amados. Boa noite, você me recebe em sua casa. Boa noite, você aqui da igreja que não me deu uma boa noite alta. Eu entendo que é para não atrapalhar na gravação, mas pode atrapalhar, viu? Boa noite, meus amados. Boa noite. Amém. A paz do Senhor Jesus para vocês. Convido vocês a abrirem suas Bíblias lá em Romanos, capítulo 1, versículos de 1 até o 4. Acho que todo mundo tem um livro favorito na Bíblia. Não é todo mundo. Tem gente que gosta de ler Gênesis, tem gente que gosta de ler Salmos, tem gente que gosta de ler outros livros. Vou confessar que o pastor Eliomar me disse que o livro predileto dele na Bíblia é o livro de Atos. Eu não me esqueço mais. Eu falei para o pastor qual é o meu livro preferido? Falei, né? Eu gosto do livro de Romanos. É esse que a gente vai ler um pouquinho, estudar hoje. O livro de Romanos é considerado por vários autores como o maior tratado teológico do cristianismo. Ou seja, um dos livros mais de conhecimento mais profundo, né, que nos trazem mensagens complexas para o nosso entendimento. Mas a gente vai estudar do 1 até o 4, rapidinho. Vamos ler? Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio de seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Cristo Jesus, nosso Senhor. Feche seus olhos. Amado Deus eterno Pai, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que temos de aprender um pouco mais da sua palavra. Que o Senhor traga-nos a mensagem que o Senhor já separou para nós. Que eu possa ser apenas um instrumento seu, levando a tua palavra, que eu possa apenas trazer o que o Senhor já trouxe ao meu coração durante essas semanas. É o que eu te peço e agradeço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Eu quero falar com você sobre identidade. Eu não sei se você já pensou por isso, né? Se você já se deparou com isso, né? Identidade. Mas quando eu pergunto, né? Quem você é? Como você se apresenta? Eu estava no CREA uma vez, eu tinha acabado de pegar minha carteirinha. Aí eu cheguei para assistir uma palestra dentro do CREA e tal, que negócio bonito. Eu parei o carro mais longe, que não tinha vaga perto, e fui assistir a palestra. Aí na hora que eu cheguei, eu falei assim, eu vim assistir a palestra de, nem lembro de quem era, acho que era o Dr. Robson, lá do Rio de Janeiro. Eu vim assistir a palestra do doutor e tal, não sei o quê. Aí ele virou assim, eu tava com a camisa de super-herói, calça jeans, um tênisinho surrado. A moça falou, olha, o estudante é só depois. Aí eu puxei a carteirinha, não, mas eu não sou estudante não. Aí o menino lá falou assim, não, doutor. O senhor pode entrar, o senhor me perdoe, eu não sabia. Eu falei assim, não tem problema não. Eu não me apresentei, eu não puxei a minha identificação. Você não viu a minha identidade, você... Aí o rapaz ficou todo sem graça, aí me colocou na fileira boa pra caramba. Eu assisti de frente assim a palestra. Acho que ele ficou sem graça, né? Foi lá e me colocou assim nas primeiras fileiras. Eu assisti a palestra, foi bem interessante. Mas eu não tinha me apresentado. Eu não vi necessidade. Mas quando a gente pergunta, e aí? Quem é você? Qual é a sua identidade? E Paulo abre o maior tratado sobre o cristianismo que nós temos conhecimento, se identificando. Abre sua Bíblia aí, não fecha ela agora não. Ele se identifica, Paulo, servo de Cristo Jesus. A primeira identificação que ele dá é o nome dele para as pessoas saberem quem era. E depois disso ele fala, Paulo. E Paulo? Paulo, servo de Cristo Jesus. A palavra servo, que nós podemos ver aí, no original, ela é escrita doulos, que é a mesma expressão para um escravo. Ele não fala que ele é um servo, ele fala assim, é Paulo, sou eu, Paulo, eu sou escravo do Senhor Jesus Cristo. No original ela é tratada assim, como escravo. Às vezes a gente não entende a profundidade do que ele quis dizer, mas se apresentando como escravo, ele se identifica. E quem é o escravo? O escravo é alguém preso
à vontade de seu dono. Nesse caso, Paulo se apresenta como escravo de Jesus Cristo, não possuindo vontade própria ou poder de escolha sobre a sua própria vida. Muitas vezes a gente fala assim, não, amanhã eu vou levantar cedo e vou... Não, se Deus quiser, amanhã eu vou levantar cedo. Se Deus quiser, amanhã eu vou sair cedo e vou trabalhar o dia inteiro. Mas se Deus quiser, a gente esquece que a gente é escravo. A gente esquece da nossa identidade. A gente esquece que a gente não está mais preso à nossa vontade própria. Quando você assume que você é servo do Senhor, você é escravo dele, você está falando, olha, a minha vontade vem em segundo plano. O escravo não falava assim, na hora, eu vou parar para almoçar tal horas e depois eu faço o que o meu dono quiser. O escravo não tem opção, não tem poder de escolha sobre a sua própria vida. E é isso que Paulo está falando, olha, por mim, não teria nada disso acontecido, eu levaria uma vida tranquila, eu era fariseu, doutor da lei. Imagina só o tanto de coisa que Paulo renunciou, porque ele era escravo. E além de tudo, quando a gente vê na cultura helenística, na cultura grega, que é o idioma que foi escrito, que era o idioma universal que as pessoas usavam para se comunicar, ser escravo, ser doulos, era sinônimo de vergonha. Um camarada que não tinha vontade própria, um camarada que tinha que seguir o que os outros pensavam, que não podia escolher o que ia vestir, que não podia escolher o que ia comer, que não podia escolher se amanhã ele vai trabalhar ou se ele falta. Não, ele era doulos, ele não tinha opção de escolha, ele não era alguém livre, entre aspas. Paulo se apresenta assim. A identidade que Paulo se apresenta inicialmente é como um servo, um escravo. E pra gente não tem muita lógica não, mas no reino de Deus não é assim. Se a gente pegar, em Lucas 9:48 diz, o maior é o menor. O maior é o menor. Se a gente abrir lá em Marcos capítulo 10, versículo 43, diz, o líder deve servir. A lógica é inversa. E aqui ele fala, olha, eu liberto, eu, Paulo, eu sou escravo. E muitas das vezes a gente não entende disso. Eu falei semana passada na IBD e vou falar na frente do pastor, porque a gente comunga, a gente compartilha dessa opinião, tenho certeza. O pastor é o primeiro servo da igreja. Ele é a figura de maior destaque, mas ele é aquele camarada que sai de casa para servir as pessoas. Ele é aquele camarada que estuda durante a semana para poder pregar no domingo. Aquele camarada que deixa de passear muitas vezes, que abandona a esposa em casa para poder cuidar das suas ovelhas. Ele é um exemplo de servo. Se um pastor não é servo, ele não é bem quisto por suas ovelhas. Não faz diferença nenhuma na vida de ninguém. E a nossa função como servo de Cristo é o quê? É representá-lo, onde ele estiver. Mas Paulo não se apresenta só como escravo não, tá? Ele continua aqui, falando, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. É no sentido de ser convocado pelo próprio Jesus, não por vontade própria. Ele não é alguém que simplesmente falou assim, não, quer saber? A partir de agora eu vou sair por aí falando de Jesus. Nós somos chamados, nós somos convocados, nós somos pessoas que são, a gente vai ver daqui a pouco, escolhidas. Você foi separado para servir a Deus. Você tem a honra, de poder fazer isso tudo que você faz hoje, porque você foi convidado. Você foi convocado. O Senhor te chamou. E a gente esquece desse ponto da nossa identidade. E continua. Separado para o Evangelho de Deus. Que Evangelho? O Evangelho, qual foi prometido por ele de antemão, por meio de seus profetas nas Escrituras,
acerca de seu filho. Vamos embora, até aí. Paulo se apresenta aqui, né, como quem escreve, como sendo um representante do próprio Jesus, para atender não os propósitos, as intenções que eles tinham pessoais, mas as intenções que Jesus tinha com o povo de Roma. Hoje nós somos enviados à Ilha das Flores não pelos nossos propósitos, não para atender algo pessoal, uma demanda unicamente nossa. Nós deixamos a nossa vontade de lado e atendemos a demanda que Cristo tem nos dado. Como? Cada um de um jeito. Tem gente que é representante de esporte na nossa comunidade, né? Que vai lá e toma conta do campo. Tem gente que não, tem gente que faz um trabalho voluntário. Sábado, olha o vacilo. Sábado a gente tem uma ação aqui, né? Aí fui eu, mandei um áudio pro pastor hoje, no meio de serviço. Pastor, o que a gente pode fazer? Já pensou em alguma coisa? Ele já. Só estou esperando o retorno. Quando eu pensei em querer trabalhar, o homem já estava trabalhando. Parabéns, pastor. É tirar, porque é o dia de folga dele, tá? É no sábado. É o dia que ele pode ficar tranquilo. Mas ele tira a vontade dele de lado e vem colocando a do Senhor Jesus. Estou dando um exemplo local. E muitas vezes a gente vai lá e não fala do amor de Deus pelos nossos interesses. Não vou falar não, porque pega mal, né? Que um ambiente de trabalho as pessoas podem entender errado e a pessoa está ali doidinha para ouvir uma palavra de Deus. A pessoa te deu uma abertura danada e a gente não fala. A gente esquece de que os nossos propósitos não são nada frente aos propósitos de Cristo. Nós somos representantes dele. Em outro texto, Paulo diz que nós somos embaixadores. O embaixador é aquele que representa o seu reino em determinado local que ele está. Nós não somos daqui. Nós somos celestes, nós somos do céu. Nós estamos aqui de passagem. Você está no seu serviço de passagem. A sua identidade não é lá. Diácono Oswaldino foi motorista de ônibus. Ele foi. Essa identidade já não pertence a ele. Agora ele é o quê? E daqui a um tempo vai ser outra coisa. Com um tempo ele vai ser fazendeiro, né? Que beleza. Por que não? Mas ele estará como fazendeiro. A identidade dele tem que ser como servo de Cristo. E não achando pouco, Paulo falou assim, não, eu já disse qual é a minha identidade. O mesmo Paulo que fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, te convido a ser servo. Mas ele vai além. Fala assim, não é só a minha identidade. Mesmo porque o livro não é sobre mim. E ele continua. Lá, a partir do versículo 1, Paulo, servo de Cristo Jesus. O nome era Jesus. Cristo é um título. Muitas pessoas acham que o nome era Jesus Cristo. Não. Cristo não é sobrenome não, tá? Cristo é um título. Que diz sobre ser ungido. Ou Messias, na versão hebraica. Né? Que era ungido de Deus. Então ele fala, olha, eu sou servo. Eu sou escravo. Mas quem é meu dono não é qualquer um. Não é o Joãozinho da esquina, não é o meu trabalho, que eu sou escravo dele, não são as contas, não é a vontade da minha própria carne, que é meu Senhor. Não, é o Cristo. É um ungido de Deus. E ele continua, lá no versículo 3, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi. Versículo 4, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, ou com poder declarado. Essa palavra declarada aí é oristentos, que significa alguém que é designado oficialmente. Quer um exemplo? A rainha Elizabeth morreu. Quem era o rei quando ela morreu? Ela faleceu. Então o seu filho mais velho assumiria o trono, que era o rei Charles. Fechou? Só que o que acontece? Quando é que ele passou a ser rei, de verdade? Você sabe?
Não foi quando a mãe dele faleceu. Não foi. Todo mundo sabia que ele seria o rei. Mas ele ainda não era o rei. Ele foi declarado, oristentos, no grego. Ele foi designado oficialmente na cerimônia de coroação. E aqui o próprio Paulo fala, olha, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado, ele foi designado oficialmente Filho de Deus pela sua ressurreição dentre os mortos. Ali foi o carimbo, falou assim, ó, ele já era, mas agora, ó, toma, agora oficialmente. Jesus tinha ressuscitado algumas pessoas, outros profetas também, mas ninguém tinha se ressuscitado. Ninguém declarou, olha, eu vou morrer e vou voltar daqui tantos dias. Tá bom? Combinado? Ninguém. E ali ele declara, olha, esse aqui é oficialmente Filho de Deus. Esse aqui tem todo o poder no céu e na terra. Esse aqui tem autoridade. A porta que ele abre, ninguém fecha. A porta que ele fecha, ninguém abre. O que ele ordena é desse jeito e ponto, acabou. Mas por quê? Porque ele é Deus. Porque ele é Filho de Deus. Olha que fantástico. Ele fala assim, não é sobre mim o livro. O livro é sobre Jesus. O livro é sobre o Filho de Deus. E não contente em terminar assim, ele vai lá no versículo 4 e continua, né? Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele fala à igreja em Romanos, o que eu quero dizer para a igreja em Ilha das Flores agora. Nosso Senhor. Não é meu. Não é meu. Ele é nosso. E se ele é nosso, nós somos conservos. Nós somos escravos juntos. Nós estamos sobre a mesma missão aqui. O nosso dono é o mesmo. O nosso Senhor é o mesmo. Então não adianta a gente brigar aqui no meio, porque é igual a mamãe fazia lá em casa, né? A mamãe juntava eu e o Joel, meu irmão, aí batia nos dois, botava os dois de castigo, depois um tinha que pedir desculpa pro outro, um tinha que abraçar o outro e um tinha que conviver com o outro normalmente, como se nada tivesse acontecido. E o mais legal é que hoje em dia é até engraçado, né? Essas confusões que a gente passa, que a gente passou. E Paulo traz essa identidade pra gente. Não, ele não é meu Senhor, ele é nosso. Ele é nosso Senhor. E como nosso Senhor, nós temos uma identidade parecida. Eu quero que você saia daqui hoje pensando nisso. Qual é a sua identidade? Quem é você? Ah, eu sou enfermeiro, eu sou professora. Não. Você é escravo. Você é servo. A única diferença é que você vai ser servo lá na escola, viu, Tereza? Eu não. Eu vou ser servo lá no hospital. Eu vou ser servo lá onde eu estou. Tem gente que é servo aposentado, olha que beleza. Tem mais tempo ainda para ser servo que a gente. Viu, Diácono Oswaldino? O senhor tem mais tempo para ser servo que nós ainda. Tem. Graças a Deus. E que você lembre qual é a sua identidade. Muitas vezes a gente fica em dúvida, né? E surgem pensamentos. Quem eu sou? De onde eu vim? De onde eu venho? Né? Para onde é que eu vou? Aí a gente tem que lembrar quem a gente é agora. Eu sou escravo. Eu sou servo. Não cabe a mim ficar me preocupando onde eu vou estar amanhã. Eu vou estar onde a vontade do meu Senhor determinar. Eu vou estar onde Ele precisar de mim. É bonito cantar, né? Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto, como a flecha que acerta o alvo. É bonito, mas acompanha comigo. O farol que brilha à noite, ele escolhe? Não, ele brilha por uma necessidade que as pessoas têm de identificar um caminho mais seguro. Uma ponte sobre as águas. Ela liga um ponto ao outro por si só? Desculpa.
Não, ela está ali para realizar um trabalho. Um abrigo no deserto, sabe, uma flecha que acerta o alvo assim certinha? Um instrumento que a gente toca e cada nota que sai ali, você fala assim, olha, o violão errou. Não, quando realmente você está tocando um instrumento, que ele é um instrumento de verdade, quem erra é quem manuseia, e o Senhor nunca erra. Se acontece algum erro é porque a gente não se deixa ser um instrumento. Quero convidar você a saber, hoje, que você é um escravo, junto comigo. Isso me incomodou a semana, mais que uma semana inteira. Isso tem me incomodado durante o trecho todinho que eu tenho voltado. Como eu te falei, Romanos é meu livro predileto. Então de vez em quando eu volto e como dele, me alimento dele. É aquele churrasco com batata frita e feijão tropeiro que eu gosto. Se convidar para almoçar na sua casa, faz isso, viu? Vai saber que você vai me agradar. A gente come, mas sempre a gente fala assim, não, deixa eu voltar a experimentar de novo, que tem tempo que eu não me alimento dele. Isso me incomodou profundamente. Eu espero do fundo do meu coração que te incomode bastante. Que você se coloque como escravo. Que você se coloque como dependente do Senhor. O escravo, ele não tem preocupações com o dia de amanhã. Porque amanhã ele vai fazer o que seu Senhor quiser. Ele vai vestir o que seu Senhor ordenar. Ele vai comer o que seu Senhor lhe entregar. E ele vai fazer cada atividade com o melhor de suas forças para o seu Senhor. Possamos nos colocar à disposição de Deus. Quando alguém te perguntar hoje quem você é, você tenha a coragem que Paulo teve de dizer, olha, eu sou escravo do Senhor Jesus Cristo. Eu não vivo mais, Ele vive em mim. Eu já tirei toda a minha vontade. E que coisa difícil é isso. Eu tenho tirado toda a minha vontade, abandonado tudo aquilo que eu considerava importante, porque agora eu tenho alguém que toma essas decisões por mim. Eu tenho alguém que manda em mim. Eu tenho alguém que cuida de mim, que é responsável por minha vida. E eu posso entregar todas essas preocupações nas mãos dele. Amém? Feche seus olhos. Amado Deus, eterno Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por teu amor, por tua bondade em nossas vidas, porque um dia fomos chamados para fazer parte, Pai, para poder anunciar o seu evangelho, anunciar as boas novas. E o Senhor tem nos transformado cada dia. O Senhor tem nos tornado servos teus, Pai. O Senhor tem tirado as nossas vontades de dentro dos nossos corações e colocado a sua. Que possamos ser sensíveis à voz do Senhor em nossas vidas. Que possamos colocar cada vez mais a tua vontade antes da nossa. Que possamos realmente abandonar tudo aquilo que temos considerado como importante, mas que vem do nosso coração, por aquilo que vem do seu coração. Que as pessoas escutem falar do teu amor através das nossas vidas. Que sejamos mensageiros, que sejamos escritores, que sejamos cantores, que sejamos evangelistas, capacitados por ti para levar a tua palavra onde quer que estejamos. Que o Senhor tire as nossas vontades e coloque a sua em nossos corações. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.